Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos começar a aula aqui na página 13 de português, falando sobre variação linguística, que são aquelas palavrinhas, que podem ter diferentes nomes dependendo da região em que a pessoa vive. Então, aqui o livro nos dá o exemplo da bolinha de gude, que em determinadas partes, espalhadas aí pelo nosso Brasil, ela também é chamada de beleba, bila, biloca, bilosca, birosca, bolinha de gude, enfim, uma série de nomes, tá? Então vamos lá. Em sua região, a bolinha de gude tem outro nome? Se sim, qual? Bom, eu coloquei bolinha de gude mesmo, porque eu conheço como bolinha de gude. Porque um objeto ou uma brincadeira pode ter nomes diferentes em regiões diferentes do país. Porque o português não é uma língua única, tem variações. Aqui está falando da variação lexical, que é essa variedade de nomes que a palavrinha ganha, tá? De acordo com o lugar, tá bom? Com o lugar em que se encontra, tá? Por exemplo, a palavra semáforo, também podemos falar sinaleira, farol, sinaleiro, tá bom? Em sua região, como se denomina uma criança do sexo masculino? Eu coloquei menino, tá? Porque eu costumo falar menino. Bom, aqui falando sobre as regras do jogo, desse jogo da onça. 5. Na página seguinte constam as regras desse jogo. Para entendê-las, pesquise antes os significados de algumas palavras. Então, capturar é o mesmo que prender. Encurralar é o mesmo que cercar. Imobilizar é o mesmo que não permitir. Adjacente é que está próximo ou que é vizinho. E alternar quer dizer revezar, tá bom? Já na página 16, ainda falando sobre o jogo, que é conhecido aqui no Brasil como o jogo da onça, mas ele tem outras variações, tá bom? Então vamos lá. Quantos e quais materiais são necessários para jogar uma partida do jogo da onça? Então precisamos de 14 pedrinhas, uma outra pedrinha de cor diferente e um tabuleiro. Relacione as colunas indicando o que é descrito em cada parte do texto. Então, número 1, preparação do jogo. Aqui, fornece informações essenciais para o início do jogo. Número de jogadores. Identifica os participantes do jogo e suas funções. 3. Objetivo do jogo. Explica a finalidade das ações dos jogadores. 4. Movimentação. Descreve as principais ações dos jogadores. E número 5. Vencedor da partida. Define quando o jogo está terminado. Agora vocês irão reescrever as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, tá bom? Então, o cachorro deve encurralar a onça. A onça deve capturar 5 cachorros. E o jogador deve se mover para a casa adjacente, tá? Então, essa foi a nossa correção de português. Agora vamos lá para caligrafia. Aqui em caligrafia, na página 12, o livro nos fala sobre essa pontuação, as reticências, em qual situação ela é usada. Então, ela é usada para interromper uma fala, ela é usada quando há dúvida ou indecisão e ela é usada para deixar a frase em aberto, tá? Então, são 3 situações onde nós usamos o reticências, que são esses 3 pontinhos, tá? Então, letra A. Que pontuação está presente em todas as frases? Reticências. Em que frases as reticências evidenciam a interrupção de uma ideia? Nas frases 2 e 4. Não esqueçam que no livro de caligrafia vocês precisam escrever corretamente, usar o espaço adequado, tá bom? Senão não tem necessidade nenhuma do livro de caligrafia se vocês escreverem do jeito que vocês escrevem no caderno. Então tem que acompanhar aí o espaço corretamente, tá? Agora, olha, nós temos uma correção lá no livro de artes. Então, quinto ano, no livro de artes, lá na página 25, o conteúdo nos fala sobre capoeira, Então, tem aquela dúvida, capoeira, enfim, é o quê? É uma dança, é uma arte, é uma luta?
o livro nos fala que capoeira é um pouco disso tudo, tá bom? Então quem falar que é uma arte tá certo, quem falar que é uma dança tá certo, quem falar que é uma luta tá certo também, tá bom? Então falando ainda sobre capoeira, né, que a base da capoeira é a ginga, enfim, nós vimos aí alguns movimentos, vimos também alguns instrumentos que são usados. Sabemos que a capoeira, né, ela é do povo africano, né? Então, nós aprendemos um pouco aí sobre a capoeira, tá bom? E a correção que nós tínhamos na página 25 é falando onde fica o centro da gravidade do seu corpo. Então, quando nós falamos centro, nós imaginamos o quê? O meio, né? E onde é o meio do nosso corpo? É ali na região do umbigo. Vocês concordam? Olha aí no umbigo de vocês, tá certo? Então, é ali na região do umbigo, tá? Essa era a correção que eu queria fazer com vocês. Bom, vamos lá de novo para o nosso livro de português. Bom, pessoal, em português de novo, na página 17, vocês têm mais algumas atividades para fazer referente aqui ao jogo da onça, tá? Então, aí vocês irão fazer, tá bom? Aqui tá pedindo na 12 para vocês fazerem com um colega, mas infelizmente não vai dar. Então vocês podem fazer sozinhos mesmo, tá bom? Aqui na página 18, falando sobre locução verbal, que é aquela frase onde apresenta dois verbos, tá? Um verbo principal e um outro verbo que acompanha, tá bom? Então ele tá dando o exemplo de deve capturar. Deve é verbo, capturar também, tá bom? Só que o verbo principal é o capturar, né? Que é a ação, é o que vai acontecer, tá bom? E deve é o verbo que acompanha, é o verbo auxiliar, tá? E aqui tem as atividades. Concordância verbal, né? Quando o verbo, ele acompanha o sujeito, né? E ele concorda com o sujeito, tá bom? Então aí chamamos de concordância verbal. Aí temos também algumas atividades aqui para vocês fazerem, tá certo? Muito bem, pessoal, agora vamos lá para ciências. Bom, gente, em ciências, na página 15, nós temos algum restante aqui de atividade para fazer sobre energia, né? Então, o livro nos fala sobre alguns materiais, né, que são condutores, são bons condutores de eletricidade, né? Outros são maus condutores de eletricidade. Falamos sobre a lâmpada, né, chamada de incandescente, que é aquela lâmpada que serve para quê? Ela tem mais durabilidade, tá bom? Então foi um grande invento aí que mudou a história da humanidade, tá? Então ainda falando sobre energia elétrica, né, vocês irão fazer aqui a página 15, tá bom? Irão responder aqui a página 15. Agora, pessoal, para concluir, vamos lá no livro, no Almanaque de Datas Culturais. Então, quinto ano, na página 19, lá em Datas Culturais, vamos falar sobre uma data comemorativa no mês de junho, que foi o Dia Nacional da Reciclagem. Então, como vocês sabem, alguns objetos, eles são recicláveis e outros não, tá bom? Por quê? Alguns objetos, o tipo de material deles não pode ser separado lá naquele processo de tratamento, tá bom? Quando tem a separação, por uma série de questões, tá? Então, alguns objetos não servem para ser reciclados, então precisam o quê? Serem jogados fora. Aqui na página 19, tem aqui uma atividade, tá? Vocês irão circular, são 4 objetos que não são recicláveis, tá? Já aqui na página 20, aqui em cima estamos falando, né, que reciclar é importante, devemos reciclar, que reciclar é respeitar a natureza, né? Por isso nós devemos o quê? Descartar corretamente o lixo. Então a reciclagem é isso, é quando você descarta corretamente o lixo no local adequado, tá bom? No provérbio do mês temos: onde há uma vontade, há um caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós fazemos as nossas escolhas, somos direcionados nas nossas ações. Então, se nós queremos diminuir o lixo, precisamos
produzir menos lixo. E quando não, precisamos reciclar corretamente o lixo, tá bom? E não jogar em qualquer lugar. Já aqui no quadro abaixo temos uma curiosidade. Você sabe a diferença de reciclagem e reuso? Bom, são dois processos diferentes. Reciclagem é quando nós transformamos um produto novo ou usado, numa matéria-prima para produzir outros itens. E o reuso é quando algo é reutilizado em vez de ser jogado fora, tá? Então, reciclagem é uma coisa, reuso é outra. Aqui embaixo temos uma atividade, vocês irão escrever a palavra reciclagem ou reuso, tá bom? Então, nas atividades aqui de junho, data comemorativa, foi falado sobre reciclagem, tá? O que é importante, em caso vocês podem estar praticando isso também, tá bom? Separar lixo de materiais recicláveis e lixo de material orgânico, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje é isso e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!